É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Então, nós removemos o local da palestra para estar pertinho de vocês e vocês não precisarem parar de vender, de atender, de conversar com seus clientes e cuidar, né, dos nossos negócios aqui pertinho de vocês. Então, vamos falar um pouquinho de marketing estratégico nessa parte. Eu sou a Camila Machado, sou administradora, especialista em gestão empresarial. Sou empresária assim como vocês, só que eu não tenho um negócio de produto, e sim de serviço, que é a agência Ponto Ideia. Sou sócia da Silvânia e nós trabalhamos com marketing estratégico, com consultoria, treinamento, marketing digital, identidade visual, né? Então, uma série de soluções para empresas como a sua, que querem se destacar, que querem melhorar seus negócios. E eu sou também consultora e instrutora do Sebrae na parte de planejamento e marketing e vendas, que é o nosso assunto aqui hoje. E nós temos um grande desafio: colocar em prática, tá? Então não vai adiantar você ver, ouvir, achar interessante e não fazer nada depois. Então meu convite para todos vocês que estão aqui é que você aplique pelo menos uma coisa. Inclusive vai ter tarefa. Aplique pelo menos uma ação. Isso é o que vai fazer você ter resultado. Combinado? Combinado? Então ótimo. Vamos começar e que a chuva não nos atrapalhe. Além de refrescar que nós estamos precisando. Vamos lá. Você, enquanto empreendedor, enquanto profissional, já sentiu, né, que o seu produto ou o seu serviço, que tem produtos ou serviços piores que o seu, mas que estão conquistando mais clientes? Levanta a mão para mim. Você, profissional, já sentiu que pessoas com menos competência, com menos experiência, estão lucrando mais que você? Levanta a mão. Talvez isso não seja um problema de qualidade do produto, e sim como você se posiciona. Não é sobre o que você entrega. Tá assim de produtos e serviços excelentes, maravilhosos, que morrem todos os dias. Então não é só ter um produto ou um serviço de excelência. Isso todos nós temos condição de fazer, inclusive nós precisamos ter um produto ou um serviço de excelência, tá? Se a gente não tiver pelo menos qualidade, nós já nascemos fadados ao fracasso. Então qualidade é nossa obrigação. Mas só isso, por si só, não adianta para você ter sucesso. Para você vender muito, para você conquistar mais clientes, para você ter mais lucro. Não adianta só você ter um produto bom. Quem aqui considera que o seu produto é bom, é excelente, é de qualidade? Por favor. Ótimo. Então, concorda que de repente está faltando um detalhezinho para você conseguir conquistar mais clientes? Conseguir fazer com que mais pessoas cheguem mais perto de você, mais pessoas te deem atenção, mais pessoas queiram fazer negócio com você? Sim? Então, muito bem. As pessoas não compram o que você faz, o que o seu produto é. As pessoas compram o porquê o seu produto faz. Por que o seu serviço faz? Qual que é o benefício na vida dela? É isso que ela compra. Se a gente pensar agora, talvez muitos produtos e serviços a gente não ache um motivo para comprar ele nesse momento. Só pela funcionalidade dele. Só por aquilo que o serviço vai fazer para você. Mas se a gente começar a pensar no porquê nós fazemos isso, no porquê esse produto vai fazer diferença na vida desse cliente, a gente começa a entender o que faz sentido, o que faz esse cliente de fato se movimentar para adquirir o meu produto ou o meu serviço. Simon Sinek, que é o autor dessa frase, diz lá no livro dele que é o comece pelo porquê. Então ele tem lá o Golden Circle, que é um círculo dourado, em que o porquê está no centro desse círculo. É a parte mais importante, é descobrir o porquê. Por que nós trabalhamos com educação aqui na Unimais? Por que nós trabalhamos com chapéu personalizado aqui da Denise Rabelo? Por que nós trabalhamos, cadê a Maria José da Rinodei? Por quê?
Então, comece pelo porquê, entender o que faz a diferença para essa pessoa que vai comprar. Comece por aí. Nós precisamos, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enquanto vendedores, comunicar muito mais o benefício do que a característica do produto ou serviço. E na maioria das vezes a gente quer vender só as características, só o que o produto é. Eu preciso dizer o benefício, o que ele vai fazer na vida daquela pessoa, que diferença que ele vai fazer. Mexer com as dores, com as emoções, com os desejos, com as dúvidas dessa pessoa. Ao final dessa palestra vocês vão entender como atrair, como convencer mais clientes, como se posicionar, converter mais clientes sem ter que investir rios de dinheiro. Faz sentido? Quem aqui está precisando atrair, convencer e principalmente converter mais clientes? Muito bem, então estamos no lugar certo. Então estamos conectados. Isso me lembra muito uma situação, um projeto que eu passei em 2016. Esse era um projeto em Goiânia, um projeto de consultoria para um salão de beleza. E essa cliente de salão de beleza, ela era esposa de um cliente meu, que eu já tinha atendido a empresa dele por 2 vezes. E eu falei assim, eu estava super empolgada, vocês não têm noção. Falei, vai ser um projeto fantástico. Vai ser meu case de sucesso. Essa cliente andou atrás de mim semanas, porque eu não tinha agenda. Semanas me ligando, querendo, vamos fazer, e eu tô precisando. E aí, finalmente, eu pensei assim, vai ser fantástico. Ela tem todas as características que eu preciso. Ela está precisando melhorar a organização do salão dela, ela está precisando melhorar a equipe, treinar a equipe, ela está precisando melhorar o marketing. Vai ser fantástico. Fiquei toda empolgada, toda animada, falei para todo mundo. E aí vamos começar o projeto. Precisávamos de uma parte lá financeira, então chamei uma consultora amiga minha, parceira de negócio, vamos, e entramos nesse projeto de cabeça. No início da negociação, quem aqui se considera um bom negociador? Deixa eu ver. Poucos. Já no início da negociação, essa cliente me pediu desconto, me pediu prazo, mas aí eu pensei assim, não, eu posso ceder um pouquinho, porque vai ser um case de sucesso maravilhoso. E aí ela pediu para baixar o preço, ela pediu para pagar em mais vezes, e aí eu cedi. Cedi o prazo, cedi o preço, fiz uma coisa que normalmente eu não fazia, que era parcelar o projeto em mais tempo do que ele ia durar. Então ia terminar o projeto e ela ainda ia ter parcela para pagar. Então quem é prestador de serviço, você precisa parcelar para o seu cliente somente até o momento do projeto ser executado. Senão você não recebe. A não ser que você vá parcelar no cartão. Você pode parcelar em quantas vezes, né, for interessante. E aí, nesse momento, a gente começou a ceder e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E essa parceira minha de negócio, ela falou, você tem certeza, cara, que você vai parcelar para ela desse jeito? Eu falei, não, é a esposa do meu cliente já e tal, e deu tudo certo lá na outra empresa dele, vai ser tranquilo. Se lascou. E aí a gente começou o projeto. Começamos o projeto e aí ela chegava atrasada nas reuniões, aí ela marcava e ela me deixava lá esperando para ir atender um cliente lá no salão. Aí ela não queria implantar as mudanças que a gente tinha se planejado, né, e se proposto a fazer. E aí eu falei, gente, esse negócio não tá legal. Esse negócio não tá legal. Começou a dar errado, né? Quer. Começou a dar errado. Mas aí eu ainda tinha esperança. Eu falei assim, não, vamos investir mais um pouquinho, né? Vamos dar mais uma chance. Às vezes é só o momento dela, né? Vamos mais um pouco. E aí um belo dia, eu cheguei lá, isso porque eu tinha que andar quase 40 quilômetros só para chegar na empresa dela. Cheguei lá, toda empolgada, vamos lá para a reunião. Cadê a fulana? Cheguei para a recepcionista. Aí a recepcionista ficou até branca, passou sem graça.
tudo bem? E tal, ela, tudo, Camila, não sei o quê. Eu falei, cadê a fulana de tal, né? Aí ela falou assim, olha, Camila, sabe o que é? Me chamou lá no cantinho. Lembro como hoje. Tinha um balcão, assim que a gente entrava no salão, tinha um balcão, assim, onde tinha um monte de semijóia, um monte de coisa que era vendida no salão também, e a recepcionista ficava lá. Aí ela me chamou lá no cantinho, eu achei meio esquisito, né? Aí falou lá pra mim assim, olha, Camila, sabe o que é? A fulana mandou te avisar. Eu falei, que ela não vai continuar o projeto. Eu falei, como assim? Não vai continuar o projeto? E não veio aqui falar comigo. Ela falou, pois é. Ela pediu pra eu te dar o recado. Eu falei, o recado tá dado. Aí eu fiquei muito chateada esse dia. Porque a gente vinha, né, com todo um planejamento, com todo um processo. E aí ela não se deu nem ao trabalho de me ligar para dizer que não ia continuar o projeto. E aí eu voltei lá no nosso contrato e tal, olhei e tudo mais. E aí conversei com ela depois. Ela, né, veio com mil desculpas, isso porque ela demorou muito tempo para me atender. Quando eu finalmente consegui falar com ela não quis mais continuar o projeto e tudo mais, e ela não queria me pagar também. Até onde estava, né, combinado e executado o projeto. E aí, eu fiquei muito decepcionada, muito frustrada, muito nervosa. Primeiro por quê? Porque eu me senti idiota, né? Me senti incompetente, porque eu falei, deve ter algum problema comigo, porque ela não quer mais trabalhar comigo. O que aconteceu? Eu me empenhei, eu fiz tudo que eu podia e tal, né? Então eu me senti frustrada, me senti muito envergonhada da minha parceira, que eu tive que ligar pra ela e falar, ó, não vai rolar mais o projeto, assim assado, a cliente cancelou e tudo mais. E aí eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada e comecei a pensar no que tinha acontecido, onde que foi que eu errei. E foi a primeira chave da negociação. Você, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto vendedor, é você que precisa controlar essa negociação. Porque se você não assumir, não se posicionar como um profissional, como alguém que é especialista no que faz, como alguém que sabe o que está fazendo, o cliente vai controlar você. Ele vai montar nas suas costas se você deixar. Então, aí eu entendi que faltou me posicionar lá no início. Quando ela começou a pedir demais, quando ela começou a querer que eu fizesse o meu trabalho de uma maneira diferente, a querer dar as cartas. Essa foi a primeira questão. Então, quem precisa controlar e quem precisa dizer quais são as rédeas e as regras é você. Você é o dono do negócio. Eu era dona do meu negócio, mas até então eu não tinha essa consciência. Eu falei, eu comecei desvalorizando o meu trabalho na negociação. E aí, isso virou uma chave muito poderosa de aprendizado, que transforma o nosso negócio. Mesmo frustrada com o projeto, deu um trabalho danado para eu poder receber, mas eu consegui, no final das contas, uma amiga minha foi lá, fez o cabelo e transferiu uma parte do dinheiro para mim, então eu não fiquei totalmente no prejuízo. Demorou, mas eu ainda consegui receber uma parte do projeto. Mas mais do que dinheiro, o que eu perdi nesse projeto foi muito mais do que a questão financeira. E aí é onde a gente aprende que muito mais valioso do que aquele projeto, aquele cliente específico, é o quanto você está disposto a se posicionar, a se colocar para o mercado como alguém que sabe o que está fazendo. E se esse cliente não quer, se esse cliente não entende o quanto você vale, o quanto o seu produto ou o seu serviço é valioso, talvez o problema esteja nele, não em você. Quer dizer que a gente não vai vender e não vai atender e não vai aceitar todo mundo que chega no nosso negócio? Não é isso. Todos os clientes são bem-vindos, mas nem todos têm o perfil do seu produto ou do seu serviço. E aí eu entendi que eu não tinha perdido, eu tinha aprendido a lição. E que nos próximos projetos eu poderia fazer diferente. E foi aí que eu reformulei e mudei toda a minha forma de apresentar a proposta, a maneira de me comportar, a maneira como eu fazia a negociação, a maneira como estava estruturado o contrato.
Tudo isso eu fui ajustando para ficar mais profissional, para que o cliente entendesse o valor de cada projeto, de cada coisa que ia ser feita, e para que ele valorizasse aquilo que estava sendo entregue. E isso mudou. Então, quando a gente fala de marketing estratégico, ele começa quando a gente entende que o posicionamento ele não é uma vaidade. Não é que eu sou metida, não é que eu quero ser a melhor. Não é isso. Não estou dizendo para vocês se comportarem como soberbos, como soberbas. Não. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente gosta de quem é bom. A gente gosta de quem é especialista. A gente quer olhar para o profissional e quer que ele se pareça bom. Não basta você ser bom, você tem que parecer que é bom, você tem que dizer que é bom. Você tem que mostrar que é bom, principalmente. Mostrar com resultados, mostrar com cases de sucesso, mostrar com a transformação que o seu produto ou serviço gera. Então não é uma questão de soberba, é uma questão de comportamento. O meu comportamento naquele momento não era um comportamento bem posicionado. Não era de um profissional, eu sabia o que eu estava fazendo tecnicamente na minha consultoria. Mas como eu me comportei com ela, que tinha mais de 20, sei lá, na época ela devia ter quase 30 anos já de profissão, ela me botou no bolso nesse sentido. Porque eu deixei. Então, a gente precisa entender que nesse processo, posicionamento não é vaidade, é sobrevivência. Então, nunca mais você que está aqui, tomara que você já não faça, vai se apresentar como falar assim, eu tenho uma banquinha, eu tenho uma lojinha, eu tenho um negocinho. Tudo que você bota no diminutivo fica pequeno mesmo, tá? Feirinha, então, né? Feirinha, né, Mara? A Mara faz muito essa comparação, inclusive. Então, pequenininho, gatinho, fofinho, é bonitinho para criança, para coisa infantil. No momento em que você for se apresentar e falar do seu negócio, você vai realmente se colocar numa postura de profissional, você vai se apresentar como profissional, apresentação pessoal, e você vai principalmente falar do seu negócio de uma maneira profissional, com uma aparência profissional, com uma entrega profissional, com uma negociação profissional. Hoje eu estava falando com uma cliente de autoescola de manhã. E aí ela falando que ela tinha dificuldade nessa hora de negociar. E aí eu disse para ela, a autoescola dela é lá em Porangatu, a primeira autoescola da cidade, a pioneira. E aí eu disse para ela que tem cliente que ela vai negociar, vai apresentar a proposta e vai chegar no momento em que, se ele continuar pedindo desconto e falando que está caro, ela tem que dizer para ele, olha, eu fiz a minha melhor proposta para você. Mais do que isso é inviável para mim. Eu já fiz isso. Eu não ensino nada para os meus clientes que eu não faço. Ou que eu não tenho aplicado nas empresas que eu atendi. Eu falei, pode fazer. Fala para ele bem sério. É inviável para mim. O que você está dizendo para ele? Eu não te quero como cliente se não for assim. Eu tenho tudo aqui para entregar para você. Melhor. Eu garanto tudo que eu te disse aqui. Mas daqui para frente, se você não puder, para mim é inviável. Então você está dizendo, eu não te quero. Tchau, obrigado. E aí ele vai olhar pra você e falar assim, ela não me quer. E quando você ignora, o que acontece? Eles te querem. Exatamente. A Silvânia é mestre em ignorar. Viu? Quando ela ignora, a pessoa liga, vai atrás, quer saber, não sei o quê. Porque o cliente entende que você não está desesperado por ele. Alguém aqui já passou uma negociação assim? Em que o cliente queria botar preço no seu produto ou no seu serviço? Talvez você tenha passado hoje, inclusive. Né? Talvez você tenha passado hoje. Um exemplo aqui de posicionamento. Às vezes, quando a gente fala em posicionamento, fica um negócio assim meio obscuro, né, na nossa cabeça. Então, pensem que posicionamento é como se fosse a vitrine de uma loja. O que eu coloco na vitrine? Produto, mas você coloca qual produto na vitrine? Os melhores, né, Vanusa? Então, a vitrine, você coloca o seu melhor produto. Porque se aquele interessar para o cliente, ele vai fazer o quê? Entrar, te chamar. O posicionamento é isso, você mostra o melhor que você tem para o mercado. Para que ele queira você, para que ele queira o seu produto, para que ele queira o seu serviço. Aqui tem um exemplo muito claro de posicionamento da Branco.
Oi. Esse é cremoso para cima do sorvetinho, viu? O Fábio, exatamente. Parabéns, Fábio. Obrigado. Obrigado, menina. Muito bem. Aqui é maravilhoso, inclusive, o produto, viu? Quem não experimentou ainda, experimente. Vai gostar. O caso da Brahma foi um caso bem interessante. A Brahma lançou uma campanha no momento em que ela estava com uma dificuldade de aumentar as suas vendas. Eles fizeram uma pesquisa e perceberam como as pessoas chamavam o garçom dos bares. Como elas pediam a cerveja no bar. Como é que você pede a cerveja lá no bar, meu amigo José Augusto? Mas olha. Então eles perceberam que esse gesto era comum. E aí eles fizeram uma campanha de marketing para posicionar a Brahma como a cerveja. Pegou, foi um sucesso nos anos 90, ela arrebentou o mercado como um sucesso de público, um sucesso de vendas. Como a Brahma número 1, e até hoje ela é conhecida como a cerveja número 1. E eles fizeram a mesma coisa agora com o Chopp Brahma, que já é muito tradicional. E aí eles fizeram a musiquinha. Quando eu vejo escrito Brahma, sei que é chopp de verdade. Então é o slogan do Chopp Brahma hoje em dia. Chopp de verdade. Então ele está dizendo que os outros são ruins, que os outros não são de verdade, os outros que lutam. Os outros são os outros. Hoje a minha cliente falou assim, Camila, mas eu posso falar isso? Eu falei, claro que pode, você não está falando o nome de nenhum concorrente seu, você está dizendo para ele o que ele vai perder, ou o que ele pode, o que pode acontecer no mercado. Como a nossa amiga Solange fala, olha, cuidado, tem muitos golpes, tem muitos picaretas por aí, você pode receber um boleto enganoso, não é, Solange? Nossa parceira de negócio, inclusive. Então, você precisa dizer e se posicionar. A Brahma se posicionou e se tornou, de fato, a cerveja número 1. Quem não gosta de Brahma e tal, eu gosto de Heineken, eu gosto de... Não interessa. Interessa que ela disse pro mercado que ela é a número 1. E funcionou. Por que a gente não diz o quanto a gente é bom, o quanto a gente é competente, o quanto a gente sabe o que está fazendo? Porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente às vezes se acha... Não que a gente se ache ruim, não é isso. Às vezes a gente tem medo de ser muito... de ser melhor. A gente às vezes tem um excesso de humildade que tem hora que não ajuda a gente, tá? Ser humilde é importante. Excesso de humildade tem hora que não te ajuda. Você tem que ser um pouquinho mais ousado e subir o sarrafo. Valorizar o seu passe. Valorizar o seu produto, o seu serviço. Você tem que ser o primeiro. Porque se você valorizar, as outras pessoas vão valorizar. É igual o amor próprio. Se eu me amo, o outro pode me amar. Se eu não me amo, ninguém vai amar. É a mesma regra. Outro exemplo de posicionamento no iPhone. Tem uma amiga minha que fala que os usuários de iPhone, você nunca vai ver um usuário de iPhone com o telefone assim, pra baixo. Assim. Por quê? Porque é uma marca que posiciona status, inovação, liderança, tecnologia, segurança. E isso é o que ela comunica. E é líder em todos os lançamentos bem-sucedidos. Vejam que a propaganda dela é bem sutil, ela mostra simplesmente só ele. Sem um monte de coisa de características. Só ele é suficiente. Quero apresentar para vocês o que eu aprendi com tudo isso. A partir daí eu desenvolvi nos meus projetos e nos projetos dos meus clientes o marketing estratégico 3T, que é posicionamento, planejamento e prática. Só vai dar resultado aquilo que você fizer, lembra que eu falei no início? Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse método. Quem não se posiciona vive explicando o preço. Por que custa tanto e tal. Então, a gente explica primeiro o valor para que ele olhe o preço e entenda que vale muito a pena. Que inclusive está até barato por tudo aquilo que você entrega. Essa cliente aqui foi um case do ano passado, chama Vila Rua e Chamais, é uma loja de Goiânia, que eu tive a oportunidade de atender, uma empresa de mais de 30 anos de mercado, em que a gente trabalhou exatamente isso. Posicionamento, reposicionamento nas redes sociais, enfatizar a tradição, marca, a autoridade de mercado que eles têm, a excelência dos produtos,
Então nós trabalhamos lá treinamento com a equipe, scripts de vendas, estratégia para as redes sociais, mudamos, reformulamos a cara das redes sociais e o resultado foi novembro de 2024, foi o melhor mês da história dessa empresa com mais de 30 anos. Então não foi do nada, foi uma construção que começou com o posicionamento. E o consumidor não compra produto e serviço, ele compra história, ele compra conexão, ele compra você. Ele compra as suas experiências, a história que você conta, os seus bastidores, o porquê que você faz crochê, o porquê que você é artesã, o porquê que trabalha com cosmético, com moda feminina, com alimentação. O produto é só a forma da gente entregar isso para o cliente. É só a maneira que a gente vai materializar isso em produto ou serviço. O que conecta é a história. Por isso que a gente do marketing fala, você tem que aparecer, você tem que, tá junto, você tem que tirar fotos, você tem que fazer vídeo. Por que você tem que aparecer? Você tem que ser o maior influenciador do seu negócio. Simbra Marcas mudou depois que Solange, Reizinho, Carol, Simone botaram a cara no negócio? Sim ou sim? Solange, pra desenterrar Solange lá da toca dela, era uma novela da mansão Simbra Marcas. Era difícil, mas não tem tempo. Agora Solange é nossa vizinha, inclusive, tá? De muro. Solange não fica em casa, ninguém acha Solange em casa. Porque Solange está em movimento. O negócio melhorou depois disso? Exercício de posicionamento para vocês. Você vai resumir em uma frase, quando você for se apresentar, fazer eventos, colocar na sua rede social, no panfleto, cadê a Ali? No panfleto, em uma frase, o que você faz? Para quem é o seu produto ou serviço e qual é a transformação que você entrega. Em uma frase. Eu ajudo empresas a transformarem os seus resultados através do marketing estratégico. Quem é? Qual a transformação que gera? É isso. Simples, direto, objetivo. Que a pessoa seja capaz de entender. Eu valorizo a autoestima da mulher através do meu produto, que seja um lenço, seja um óculos, seja um cosmético, seja a calça que modela o corpo, seja uma semi-joia. Não importa qual é o produto ou serviço. O formato vai ser o mesmo. Posicionamento, se posicione. O planejamento, não adianta a gente só se posicionar também, não vai resolver sua vida não, tá? Tem que ter planejamento. O que eu vou fazer? Nós estamos no Outubro Rosa. Hoje é dia do professor, inclusive, parabéns para todos os professores e professoras que estão aqui. Dia 30 é Halloween. Novembro tem consciência negra, tem finados, tem Black Friday. Quantos aqui já tem uma ação para o mês de novembro? Só temos. Parabéns, Maria José. Você já tem uma ação e uma ideia para trabalhar o mês de novembro. Fantástico. Quem ainda não tem, dá tempo de fazer. Calendário, planejamento. Ai, Camila, não dá tempo. Dá tempo. Claro que dá tempo. Você precisa planejar, organizar. O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Qual que é o resultado que eu quero que gere? Planejar é prever os resultados. E aqui eu trouxe para vocês uma ferramenta de planejamento. Quem não conseguir ler o QR Code que eu vou colocar aqui, depois me pede que eu coloco para vocês e mando para vocês lá no direct, tá? Essa ferramenta aqui de 5W2H você pode fazer numa tabela, você pode fazer no papel de pão, numa agenda, você pode pedir a inteligência artificial para gerar lá uma tabelinha para você, onde você vai planejar o que você vai fazer. Porque não adianta eu só me posicionar. Eu tenho que ter a estratégia e colocar em prática. Então tem que planejar. O que você vai fazer? Vou fazer uma campanha de Black Friday, por exemplo. Ótimo. Por que você vai fazer? Porque eu tenho produtos que eu preciso girar, eu preciso levantar um caixa rápido. Ok, tem um motivo, né? Quem vai ser o responsável? Se você trabalha sozinho, é você que vai ter que fazer, né? Se você tem mais alguém na equipe, divida as tarefas. Quem vai cuidar do quê dentro desse processo? Onde vai ser feito? Então vai ser feito na sua empresa, vai ser feito no próximo evento da OSC Mundo Mulher. Onde vai ser feito lá na Unimais? Onde vai ser feito? Na minha empresa. Ótimo, então é lá. E quando
Vai ser feito. Qual é a data? A partir de que dia? De que mês? De que ano? Ai, quero vender mais. Mais quanto? Quando? Até quando você quer vender mais? E esse mais é quanto? 10%, 5%, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil a mais. Tem que ser clara essa meta, tá? E como você vai fazer isso? Vou publicar nas redes sociais, vou participar de mais eventos, vou fazer parcerias, vou fazer um estoura balão lá na minha loja. A cada R$100 em produtos, hoje eu falei com um cliente que vai fazer na distribuidora, da conveniência dele. E ele queria colocar R$50. Eu falei, fulano, mas o seu ticket médio é 80. Aí você quer fazer uma campanha para o cliente concorrer a um kit de churrasco por 50? Ele falou, é mesmo, né? Eu falei, vamos botar 100. Eles já consomem sem você incentivar 80 se você der só mais um empurrãozinho, R$20 a mais. Ele vai comprar 100, aumentar o ticket médio. É uma das estratégias para poder vender mais. O cliente veio aqui, ó, quero uma bolsa. Saiu só com a bolsa, maravilha, você não vendeu nada para ele. Você só entregou o produto. Ele saiu de lá com a bolsa, o óculos, o lenço. Aí sim, nós estamos falando de vender mais. Você vendeu além do que ele foi buscar. Você agregou produtos e serviços. Isso é um processo mais inteligente e com mais esforço de venda. E quanto que vai custar? Panfleto, cesta de produto que você vai sortear, campanha que você vai patrocinar lá na rede social, alguma coisa que vai ter investimento. E tem ações que você pode fazer, inclusive, sem colocar mais dinheiro. Essa é um formato muito simples para você poder planejar até no papel aí agora o que você pode fazer, tá? E a prática, né, que é o nosso último P. Napoleão Bonaparte dizia que você pode levar tempo para decidir alguma coisa. Pensar, avaliar as possibilidades, levar tempo para poder decidir. Mas você precisa agir rápido. Senão aquilo que você decidiu de repente já não vai servir mais. Então, haja, faça, pratique, testa. Tudo vai dar certo? Nem sempre. Mas se der errado, você vai fazer o quê? Tentar de novo. Tentar de novo, né? E vai fazer o que eu fiz, aprender. Ajustar e fazer de novo. Melhorar, abandonar aquela ideia e começar outra. Ajustar. Isso faz parte do planejamento. E é essa execução que vai transformar o resultado. Que vai fazer você ganhar e vender mais, né? Escolha a sua ação aí até o mês de novembro. Aumentar o ticket médio, fazer uma campanha, né, fazer uma parceria com alguém, expor em algum evento. Então, anote aí no seu bloco de notas, no seu papel, o que você vai fazer até o mês de novembro. Precisa sair daqui com pelo menos uma coisa, senão não vai vender mais não. Porque só sonhar não adianta. A gente precisa ter planejamento e precisa executar, colocar em prática. Senão não vai sair resultado. Me envia lá no direct, lê aí o QR Code que eu te mando lá, a tabela do 5W2H, a de planejamento. E se você quiser me falar, ó, Camila, eu pensei em fazer isso, o que você acha? Me manda lá que eu vou falar pra você o que eu acho dessa sua ideia, né? Baseado naquilo que você já faz. Hoje mesmo uma cliente falou, o que você acha, Camila? Eu acho que você está indo por um caminho que é mais complicado. Vamos filtrar, dividir, diminuir, já que você quer um caixa rápido, e num outro momento você pensa nesse outro negócio. Ela já tinha 3 nichos. Já não estava dando conta, está cuidando do pai doente, queria um outro negócio que ela ainda não domina. Eu falei, não, deixa essa ideia mais pra frente. Vamos fazer aquilo que você domina dar certo. Vamos vender os produtos que estão encalhados aí. E vamos colocar dinheiro no bolso. E talvez num segundo momento você pense nessa locação. Eu falei, é mesmo? Eu acho que desse jeito vai ser muito melhor. Então, é uma análise baseada naquilo que ela me contou sobre o negócio dela, né? Então foi rápido. Eu quero agradecer aqui antes da gente finalizar, a última coisa que eu quero dizer para vocês, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde, de compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, do método. Quero agradecer, né, ao Goiás Business Show pela oportunidade, a Silvana que fez aí toda a negociação da palestra, né, que acompanhou, a Mara porque nos apresentou aí para o André, então sem ela não seria possível estar aqui, muito obrigada. E agradecer a todos vocês que também estão aqui, né, assistindo, ao Lucas e à equipe aqui da Unimais que nos ajudaram aqui com a estrutura, né, com a televisão, que a gratidão é uma chave que abre muitas portas, inclusive a da abundância. Então, se você é grato às coisas,
vem para você. Se você agradece, se você agradece a Deus, agradece as pessoas, a abundância vem a você. Então, exercite essa gratidão diária. A gente tem muitos desafios, mas a gente tem muitos motivos para agradecer também. Né? Por isso eu agradeço aqui vocês. Lembram lá da história do salão? Quem lembra? Da história lá da minha cliente, que eu contei no início. O que eu percebi? Que não foi ela que desistiu. Eu que tinha desistido lá no início. Eu que meio que tinha desistido de me posicionar do meu negócio, eu não tinha nem consciência. E talvez se ela não tivesse feito isso comigo, talvez eu estivesse trabalhando daquela forma até hoje. Porque a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. É ou não é, Mara? A gente aprende muito mais com os erros. Então, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse reformulado toda a minha forma de trabalhar. E, por isso, eu convido vocês para o workshop de 3 P's, o marketing estratégico, onde a gente vai ensinar para vocês com mais profundidade, com mais exercícios, com mais tempo, a aplicar esses 3 P's no seu negócio. E vender mais, e conquistar mais clientes, e converter mais, né? Não é isso que a gente queria? Então, acessem aí o QR Code, vai ser no dia 22 de novembro, lá na WVMAUD, no setor marista, a partir das 9 da manhã até as 17 horas. Então, nós vamos trabalhar bastante nesse dia. Então, são poucas vagas, então, quem já quiser se inscrever, passa aqui, conversa com a gente depois. E pode ler o QR Code também, que você vai lá pro meu direct, onde eu já vou te mandar todas as informações. O mundo não precisa de mais empresas só querendo vender. Não precisa. Mas ele precisa de pessoas que saibam se posicionar, planejar e executar. E a sua empresa pode ser uma delas. Muito obrigada.